Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu falei sobre a teoria de campo elétrico na última aula, não foi? Não é isso? Falamos, fiz exercício de força, campo elétrico gera uma carga positiva, gera um campo de afastamento, tá? Uma carga negativa gera um campo de aproximação. Deixa eu complementar aqui, ó, o campo. Cada ponto do pé próximo à carga tem um campo, né? Não é isso? Só que o campo pode ser a força que atua naquele ponto, dividido por unidade de carga, a carga em módulo, ou você pode, de repente, calcular simplesmente assim, ó. Eu sei que a força é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, onde Qzinho vai ser a carga de prova, dividido pela distância ao quadrado, dividido por Qzinho. Ó, cancela Qzinho. Então, você pode calcular o campo em função da carga Qzão, a carga que gera o campo, entendeu? Então, o campo pode ser K, o módulo de Qzão é quem vai gerar o campo, dividido pela distância ao quadrado. Lembra que o Qzinho é a carga de prova. Qzinho, quando você coloca o Qzinho próximo de uma carga que tem um campo elétrico envolvido, o Qzinho, ele gera campo, mas a gente despreza. Quem vai gerar o campo para mim é a carga Qzão, tá? Então, o campo pode ser K, Qzão dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que o Qzinho é a nossa carga de prova, tá? Aí a gente falou que a força gravitacional, isso aqui, ó, força é massa vezes aceleração, peso é mg, não é? Então, o campo gravitacional é a força gravitacional dividido pela massa. O campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga, ó. Ó como são parecidas as duas, ó, tá? E para achar o campo gravitacional é Gzão, massa do corpo, dividido pela distância ao quadrado. E para achar o campo elétrico é K, Qzão, dividido pela distância ao quadrado, ó. Tá vendo, ó? Essa primeira aqui é campo gravitacional e essa aqui é campo elétrico. Tá vendo? Então, bem parecidas essas equações, porque as duas envolvem campo. Então, a ideia é praticamente a mesma. Só que, quando você tem massa, você só tem campo de aproximação, né? Agora, a carga positiva de afastamento e negativa de aproximação. Então, campo gravitacional, só campo de aproximação. Tá? Cargas elétricas, tanto campo de afastamento como campo de aproximação. Tá? Aí a gente testou K sobre D quadrado, carga negativa, campo, qualquer ponto que eu pegar, o vetor vai ter que se aproximando da carga, ó, né? E qualquer ponto que eu pegar da carga positiva, sempre afastando da carga positiva, ó. Tá? E campo é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Tá? Vamos lá. Aí, lembrar que campo elétrico é vetor, então eu tenho que utilizar a linguagem de vetor, né? Representa vetor, depois acho o módulo, somando, subtraindo, um Pitágoras ou pela lei dos cossenos. Tá? Aí, turma, eu vou resolver as questões, mas eu tinha pulado essa questão, é de força elétrica. Vou resolver ela para vocês, tá? Vamos lá? Olha só. Então, deixa eu ampliar esse desenho aqui, ó. Vou trazer ela aqui, ó. Ó, eu vou ampliar. Pronto, tá aqui, ó. Ok? Turma, então é o seguinte, ó. Duas esferas idênticas de cargas Q igual a 2 microcúlomb. Vamos anotar aqui, ó. Eu vou chamar essa de 1 e essa de 2. Onde Q1 igual a Q2, que é igual a 2 micron. Lembrando que o micron vale 10 a menos 6, tá? Ó, microcúlomb, 2 vezes 10 a menos 6. E ele diz o quê? Que essa distância D vale 30 centímetros, tá? Ok? Que essa distância aqui, ó. 30 centímetros eu tenho 0,4
3 metros, né? Então, aqui tem uma distância de 3 vezes 10 a menos 1 metros. E aqui uma distância que é igual de 3 vezes 10 a menos 1 metro. Tá? Que é 0,3 metros. Tá? O ângulo formado entre essas cargas é 90 graus. E ele quer saber qual é o valor das massas das esferas. Tá? Pessoal, agora presta atenção numa sacada aqui primeiro. A primeira coisa que eu preciso é representar as forças. Tá? Eu vou fazer vou pegar uma outra figura só para eu trabalhar com o vetor força. Ó. Então, primeiro, vamos representar essas forças. Vamos colocar aqui. Quais são as forças? Eu vou ter uma tração, que é um fio, né? Uma tração. Eu vou ter uma força gravitacional, que é força, não campo, hein? Força. E como elas são idênticas e valem mais 2 microcoulomb, também temos força de repulsão entre elas, ó. Força de repulsão. Professor, nesse outro também tem tração, tem tudo, todas essas forças, ó. Você tem aqui a tração, que é o mesmo valor que em um, tá? E aqui você tem um peso, ó. Pronto. Coloquei as forças. Aqui é a força de repulsão entre as cargas positivas. Aqui é um fio, uma tração, né? Aqui é o peso, tração, força elétrica e peso. Ele quer saber a massa em grama. Pronto. Se ele quer a massa, vamos descobrir qual é o peso. O peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Então, agora esquece essa aqui, vamos pensar aqui, ó, nesse vetor. Aqui tem uma força entre elas, tá? Que eu não conheço, cara, ó. A força entre essas duas cargas, porque eu vou usar agora a lei de Coulomb, né? Para descobrir a força elétrica. Eu não tenho o valor dessa distância entre as cargas, tá? Porque eu vou aplicar a lei de Coulomb, eu preciso da distância entre as cargas. Eu vou achar a distância aqui, ó, matemática, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é 90 graus. Aqui é um triângulo retângulo, onde eu quero saber a hipotenusa, né, cara? É isso que eu quero saber. Tá vendo? Então, a distância entre elas, que eu chamei de x, vai ficar x ao quadrado é igual a 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, não é isso? 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Ó, Pitágoras. Mais 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Posso tirar a raiz quadrada já aqui, né? Tá? Então, isso aí vai me dar uma distância, turma. Ó, vamos resolver aqui, vai dar x é igual, aqui, ó, 3 ao quadrado, 9 vezes 10 a menos 2, mais 9 vezes 10 a menos 2. Tá vendo? Né? Então, isso aqui vai dar x igual a raiz de 18 vezes 10 a menos 2, tá? A raiz de 18 vai ser 3 raiz de 2, não é isso? Né? 3 raiz de 2, né? Então, a raiz de 18 vai dar 3 raiz de 2. O 10 a menos 2, ele sai da raiz como 10 a menos 1. Ó. Então, a distância entre as cargas vai ser de 3, pode colocar assim mesmo, 3 vezes 10 a menos 1, vezes a raiz de 2 metros. Pronto. Achei a raiz entre as cargas. A distância entre as cargas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Coulomb, tá vendo? Vamos lá? Que a força elétrica é igual a K. Como as cargas são iguais, Q1 e Q2, eu vou colocar assim, ó, Q vezes Q, Q quadrado, dividido pela distância entre elas ao quadrado. O K vale 9 vezes 10 a nona. A carga ao quadrado, 2 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, eu vou jogar direto aqui, tá, turma? Ó, 2 ao quadrado dá 4, 10 a menos 6 ao quadrado dá 10 a menos 12, ó.
que seria o Q quadrado, a carga elevada ao quadrado, dividido pela distância entre elas ao quadrado, que seria 3 vezes 10 a menos 1, raiz de 2 ao quadrado, tá? Então, isso aqui, ó, vai me dar, aqui vai cancelar 9, então vai me dar uma força elétrica, de 2 vezes 10 a menos 1, tá? 2 vezes 10 a menos 1 newton. Pronto. Achamos essa força aqui, ó, força de repulsão entre elas, tá? Agora é o seguinte, professor, mas como é que eu vou achar aquela força? Agora eu vou usar um pouquinho do conceito lá de estática, mas eu vou resolver por vetores, tá? Eu não vou resolver pelo lance de projeção, não pela projeção. Eu vou usar um conceito que a gente já conhece. Ó, então eu vou aqui para baixo, ó. Dá uma sacadinha comigo aqui agora. Ó, eu já tenho a força, agora eu quero o peso. Tá vendo que a gente colocou aqui, ó, só para a gente fechar. A gente colocou as forças aqui, ó, colocamos tração, que não me interessa, peso, que é interessante para achar a massa, e a força elétrica. Turma, eu vou montar um esquema de vetores, porque eu sei que quando a resultante dos meus vetores dá zero, eu tenho equilíbrio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um vetores, mais para frente eu vou trabalhar mais com vocês, lá em estática. Tem o vetor força elétrica aqui. Vou somar, ó, vetorialmente com a tração para cá. Eu não posso mudar nem direção, nem sentido. E vou fechar com peso para baixo. Pronto, ó. Quanto é que dá a resultante desses três vetores? Professor, a resultante desses vetores dá zero. Por quê? Por que dá zero? Porque ele sai de um ponto e volta no mesmo, tá vendo? Eu estou usando simplesmente conceito sobre vetores. Se a resultante dos vetores dá zero, tem uma situação de equilíbrio, tá? Como as duas cargas são iguais, as forças são iguais, então esse ângulo aqui, ó, ele vale 45 graus. Então esse aqui vale 45, tá? E aí eu posso montar uma relação que eu poderia dizer tangente, né? Poderia aplicar uma tangente ali, ó. Nem preciso desse aqui agora, tá? Ó, uma tangente. Aí eu posso usar aqui a tangente de 45 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 45 é 1, isso aqui, ó, é 1. Então, eu posso dizer que a minha força elétrica é igual ao peso, tá? A força elétrica deu 2 vezes 10 a menos 1 é igual ao peso, que é massa, vezes a gravidade, que é 10. Então, vai me dar uma massa, passa dividindo, né? 2 vezes 10 a menos 2, né? Isso. 2 vezes 10 a menos 2 quilograma. Se você multiplicar por 1000, né? Aí você tem uma massa em grama de 20 gramas. Ó. Tá vendo? Então poderia ser 2 vezes 10 a menos 2 quilograma ou uma massa de 20 gramas. Mas, se eu não me engano, a resposta está em grama, né? Então a resposta nossa vai ser em grama, alternativa A. Tá vendo? Turma, a raiz elétrica ela é trabalhosa por isso, tá vendo, cara? Ó, representei vetores lá da mecânica, ó, usei um Pitágoras para achar a distância lá da matemática, fiz um esquema de vetores, né? Que eu sei que se eu somar vetorialmente essas forças e ela der zero, eu tenho uma situação de equilíbrio, que é a situação da questão. Aí eu usei tangente 45, também usei a matemática. Beleza, então? Valeu, moçada. Próximo. As cargas elétricas puntiformes Q1 é igual a 20 micron, 20 vezes 10 a menos 6. Eu não vou deixar de anotar essas coisas aqui, ó. Então, meu Q1 é 20 vezes 10
a menos 6 coulomb. Aí tem uma outra carga Q2 lá no ponto B, positiva também, de 64 coulomb. Ele diz no vácuo para eu poder usar a constante como 9 vezes 10 a 9. E ele quer o campo elétrico resultante no ponto P. Pessoal, como as duas cargas positivas, elas vão gerar no ponto P campo de afastamento, tá? Então a carga Q1 gera no ponto P, afastando da carga 1, um campo elétrico que eu vou chamar de E1, que é o campo gerado pela carga 1, afastando da carga 1, tá? E aí eu vou representar nesse ponto também, afastando da carga 2, um campo elétrico produzido pela carga 2, E2. Tá? E ele pede o campo elétrico resultante. Agora ficou fácil. Por quê? Porque eu sei, como eu não sei qual é a maior menos a menor ainda, nós vamos fazer assim, que é E1 menos E2. Professor, como é que eu sei que eu vou subtrair aí? Cara, eu só sei porque eu consegui representar. Se eu representasse esses vetores e eles ficassem 90 graus, eu ia usar um Pitágoras. Se eu representasse esses vetores. Se eu mudasse, por exemplo, a carga Q2 para pá negativa, entendeu? Aí os dois ficariam tudo no mesmo sentido. Aí eu teria que somar os vetores. Entendeu? Então é preciso que represente os vetores. Não pergunte nada sobre vetores se você não tem uma representação, pelo menos, da força elétrica do campo elétrico. Tá? Então, quer dizer, para eu resolver essa questão, eu preciso só achar E1 e E2 e fazer a diferença entre os dois. Né? Então, quem é E1? Aí eu vou usar E é igual a K, que é a carga gerada. Ele poderia ter usado um Qzão, tá? Porque a gente está usando uma carga gerando um campo, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Então vai ficar assim. Quem é E1? É o K, que é quanto? 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q1, que é quanto? 20 vezes 10 a menos 6, dividido por essa distância ao quadrado. Lembra que a distância está em centímetros, divide por 100, 20 centímetros dá 0,2 metros, 0,2 metro é 2 vezes 10 a menos 1, 0,2 metro ao quadrado. Tá? Que aí vai me dar um campo elétrico. Vai me dar um campo elétrico. Deixa eu ver aqui, 9, 20 vezes 10 a menos 6, 45 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, tá? Aí vamos calcular agora quanto vale o campo elétrico E2, é igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q2, que é 64, vezes 10 a menos 6, dividido pela distância do ponto P até o ponto B, né? O ponto P ao B. Se aqui é 20, aqui vai dar 80 centímetros, porque a distância entre elas é de 1 metro. 80 se a gente divide por 100 dá 0,8 metro. 8 vezes 10 a menos 1, 0,8 ao quadrado. Tá? Que vai me dar um campo elétrico de 9 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Pronto. Tá vendo? Então, nós achamos o módulo. Eu poderia até expressar assim, o módulo. Porque se é vetor, tem que ter módulo, direção e sentido. A direção e sentido você representa, o módulo você calcula. Então, o campo elétrico resultante é a diferença dos dois. 45 vezes 10 a quinta, menos 9 vezes 10 a quinta. Né? Então, me dá um campo elétrico resultante, 45 não dobra 36 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, né? Ou 3,6 vezes 10 a sexta. A alternativa A anda, uma casa para a esquerda, 3 vezes 10 a sexta. Tá vendo, turma?
E eu fiz isso aí, turma, tá? Eu ia mandar para vocês, vi lá uma discussão no grupo, aí eu falei, deixa que eu vou comentar, aí vai clarear um pouquinho mais para vocês, tá? Cara, não tem erro. Ou é campo elétrico, é força por carga, ou é KQ sobre D quadrado. Esse Q não tem sinal, sempre em módulo, tá? E aí, cara, o que pega é a parte da mecânica, né? Se você vai subtrair ou vai somar, ou vai usar um Pitágoras ou uma lei dos cossenos. Mas para isso, representem os vetores, tá? Não esqueça disso, por favor. 13. Isso é tudo apostila, tá? Uma carga Q de massa 10 a menos 6. Maravilha, não vamos nem mexer na unidade. 10 a menos 6 kg. Foi colocado próximo à superfície da Terra, onde tem um campo elétrico uniforme. Próxima aula eu vou falar sobre campo elétrico uniforme, tá? Onde o campo... Cara, quando você fala um campo elétrico uniforme, é quando o campo não varia, né? Ele tem o mesmo valor em qualquer posição. E você viu pela forma que E igual a KQ sobre D quadrado, à medida que você se afasta da carga, aumenta a distância e diminui o campo. Não é um campo elétrico uniforme. Mas tem uma situação que são placas paralelas eletrizadas, elas geram um campo elétrico uniforme. Qualquer ponto que você pegar dentro das placas, o campo elétrico é o mesmo. Mas a gente vai discutir sobre isso, tá? Depois. O campo é 10 a quinta newtons por coulomb. Sabendo que ela está em equilíbrio, então as forças que atuam sobre essa carga, a resultante tem que dar zero. Para a resultante dar zero, eles têm que ter o mesmo valor e sentidos opostos, né? Se eu tenho 10 newtons para cima, eu tenho que ter 10 para baixo, tá? Ele quer o valor da carga Qzinho, joia. Partindo da situação de equilíbrio, lembra que eu falei para vocês, apareceu MRU, apareceu equilíbrio, resultante zero. Isso é importante para a gente. Destaca, ó. Equilíbrio, tá? Para equilibrar, o que eu tenho? Olha só agora, vamos ver o sinal. O campo, ó, o peso dele, se ela tem massa, a Terra está puxando, peso. Cara, e o único jeito de você equilibrar é aplicar uma força para cima, né? Você não é campo, é força. Você não vai colocar uma força elétrica para baixo, que aí não tem equilíbrio, né? Aí o seguinte, olha só, se ela está sendo puxada para cima, analise aqui, o campo elétrico, eu vou chamar a atenção, eu vou destacar aqui, ó, o campo elétrico está para cima, ó. Pessoal, se o campo elétrico está para cima, então ele não sai da carga positiva e chega na negativa, então aqui embaixo é positivo e aqui em cima é negativo. Porque o campo elétrico sai do positivo e chega no negativo. Então, se ele está orientado para cima, então na Terra está sendo considerado um campo positivo e em cima no ar é um campo negativo. Qual é o sinal dessa carga, então? Se embaixo é tudo positivo e ela está subindo, é porque ela é positiva. E lá em cima não é tudo negativo? Tudo positivo embaixo e tudo negativo em cima. Então, por quê? Porque aí o negativo puxa o positivo e o positivo repele o positivo. Então, a carga só pode ser positiva. Porque lá em cima tem carga negativa que vai puxar ela para cima. E lá embaixo tem carga positiva que vai empurrar ela para cima. Porque ela tem que ser para cima para equilibrar o peso. Tá? Então, ela vai ter que ser positiva. Ó. Maravilha. Tá vendo? Ficou fácil. Só por isso aí. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos equilibrar. Então, a força elétrica tem que ser igual à força peso, aí nós temos o equilíbrio. Só que agora eu vou colocar a força elétrica em função do campo, porque eu tenho o campo. Força elétrica é igual a E vezes Q. E o peso é a massa vezes a gravidade. Como ele quer a massa, vamos isolar a massa. A massa é você pegar o campo elétrico, multiplicar pela carga de prova e dividir pela gravidade. Nós temos o campo elétrico, que é 10 a quinta. Vamos multiplicar pelo Qzinho. Ele deu Qzinho?
Ah, ele quer o Qzinho. Pô, então peraí, então. A massa eu tenho. Peraí, então eu isolei errado. Pera só um pouquinho. É o contrário. Ele quer a carga, né? Então a carga vai ser a massa vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico. Ó. A massa nós temos que é 10 a menos 6, vezes a gravidade que é 10, e divide pelo campo elétrico que é 10 a quinta. Ó, montar a equação assim é importante, tá? Tem vezes que a questão pede só literalmente mesmo. Então aqui vai me dar quanto, turma? Vai me dar, vou fazer um negócio aqui com vocês, ó. Vou deixar o 10 a menos 6. Vocês vão entender por quê. 10 que divide 10 a quinta vai dar 10 a menos 4. Então, esse resultado vai ser 10 a menos 4, que é esse resultado aqui, vezes esse. Professor, por que você deixou o 10 a menos 6? Porque a resposta está em mili. Aí, o que eu faço? Fica 10 a menos 4. No lugar do 10 a menos 6, eu coloco o mili. Coulomb. Pronto. 10 a menos 4 milicoulomb positivo. Alternativa D. Entenderam? Show de bola, né? Ok? Vamos lá para a próxima agora. Olha lá. No triângulo isósceles, né? Um triângulo de 3 lados, ó. Interessante, hein? Onde x, z e y, z, eu vou pôr aqui já, tá? Ó, 3 centímetros. Vai ficar divide por 100. Divide por 100 para transformar para metro. Então, fica 3 dividido por 10 ao quadrado. E essa distância vai ser 3 vezes 10 a menos 2 metros. Xz e YZ está aqui. Isso é igual a 3 vezes 10 a menos 2. Já transformei. 3 vezes 10 a menos 2 metros. Está lá. No vértice, onde tem x, você vai colocar uma 6 nano. O nano é 10 a menos 9. Então, você tem uma carga positiva de 6 nano. 10 a menos 9 coulomb. E no outro vértice, você tem 8 nano. 8 vezes 10 a menos 9 coulomb. Todas positivas. E ele pede para você o campo elétrico resultante em Z, tá? Eu vou tirar essa aqui só para não me atrapalhar, tá? Então, o campo elétrico resultante, você vai ter que representar primeiro, hein? Ah, vou somar, vou calcular o campo elétrico em Z? Tá, então eu vou calcular, peraí. Vamos lá. O EX no ponto Z. Aí o aluno vai lá. Vamos calcular o EX, tá? Até o ponto Z que ele pediu. Então, meu EX vai ser igual ao K, QX, dividido pela distância XZ, ao quadrado. E o meu EY vai ser quem? O K, QY, dividido pela distância quem? YZ ao quadrado. Joia, quem gosta de fazer conta, já vai meter na forma, fica fácil, né? O K é 9 vezes 10 a nona. O Q, X, é 6 vezes 10 a menos 9. E a distância entre eles vai ser 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Que é a distância de X até o ponto que ele pediu para calcular o campo elétrico resultante. Tá? Aí nós vamos ter o valor de EX. O EX vai ser igual a 6 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Ok? Aí você vai lá e calcula o EY. Vamos lá, então. 9 vezes 10 a nona, vezes o QY, 8 vezes 10 a menos 9. Dá para perceber que é um triângulo pitagórico, né? Proporcional a 3, 4, 5. A distância é igual, né? É isso, né? 3
vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que me dá um campo elétrico de 8 vezes 10 à quarta. Newtons com. Ele pediu o resultante. Vou somar os dois, vai dar 14. Vou subtrair os dois, vai dar 2. Entendeu, cara? Então, quer dizer, eu vou fazer o quê com módulo se eu tenho um campo elétrico que é um vetor? Eu tenho que ter módulo, direção e sentido. Então, eu vou lá agora. Vou destacar mesmo, ó. Aqui eu vou ter um campo elétrico, ó. Um EY. E aqui eu tenho um campo elétrico gerado de afastamento de X, ó. Um EX. E eu já sei que eu conheço lá em vetores, que o meu campo elétrico resultante, ele está aqui, ó, na diagonal. Esse é o vetor. Esse aqui eu achei a direção e o sentido, e não o módulo, né? Aqui eu tenho o EY, ó. E aqui o EX. Agora eu pergunto para vocês, como é que eu acho o E resultante? Ah, professor, agora eu já sei. Agora é só aplicar um Pitágoras. Isso. Agora eu vou ter que aplicar Pitágoras. Aí o E resultante vai ser igual a raiz quadrada de quem? De 6 vezes 10 à quarta, mais 8 vezes 10 à quarta. Tá? Que vai me dar um E resultante, né? De 10 vezes 10 à quarta. Professor, isso é o pitagórico, né? Se um lado é 6 vezes 10 à quarta, o outro é 8 vezes 10 à quarta, então a hipotenusa vai ser 10 vezes 10 à quarta. Isso, não precisa nem fazer muita conta, né? Que vai me dar um resultante de 10 à quinta newtons por coulomb. 1 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Alternativa correta, alternativa E. Ok? Bora lá. Agora isso é lá da tarefa de vocês, tá? A questão 25. E aí eu vi uma discussão no grupo, coloquei aqui também a questão 36, tá? Então, fixe as cargas, tarefa, questão 25. Q1 e Q2 de mesmo sinal, poderia ser as duas positivas ou as duas negativas, tanto faz, ele falou que é mesmo sinal. Nos pontos de mesmo sinal, nos pontos A e B e tal, para que no ponto C você tenha um campo elétrico nulo. Cara, o único jeito de você ter um campo elétrico nulo é que naquele ponto C eu tenha dois vetores de sentidos opostos e de mesmo valor. Não é? Então, professor, primeiro passo, representa os campos. Carga positiva, campo de afastamento gerado pela carga 1. E1. E1, tá? E aí a outra carga, a carga 2, também gera um campo de afastamento, ó. Em relação a ela, ela está afastando. Aí aqui você tem um E2. Só coloquei um pouquinho fora de escala para não ficar muito pertinho do outro, tá? E se eu quero um campo nulo, é a mesma coisa que eu falar para você. Qual é a condição para ter um resultante zero? O E1 tem que ser I módulo igual a E2. Tá? Como é que eu vou calcular o E1? K, Q1, a carga que gerou, distância 1 ao quadrado. K vezes Q2, dividido pela distância 2 ao quadrado. Professor, que distância é essa? A distância até o ponto C, que ele pediu, né? Cancela o K. Quem é Q1? Q1 ele chamou de Q1 mesmo. Qual é a distância de 1? É D ao quadrado. Isso é igual a Q2. Qual é a distância D? Vai ser 3D ao quadrado. Então, 9D quadrado. Cancela o D quadrado. Disso nós temos que o Q2 igual a 9 vezes o Q1. Ou o Q2 é 9 vezes Q1, né? Ou Q1 é igual a Q2 sobre 9, né? Q2 é 9 vezes o Q1. Alternativa E. Tá?
vetores, vetores. E a discussão lá, cara, isso é uma bobeira que essa questão, cara. Pegou foi aqui, ó, tá? Se ele falou que aqui é menos Q, tá? É um menos Q. Então aqui você vai ter que colocar menos com uma carga menos, porque a carga é negativa. Se aqui é mais Q, então nesse lugar tem uma carga menos Q. Tá? Então aí como é que você fica? Aí você fica assim, ó. Aqui, aqui, né? Só que aqui fica uma carga positiva. Ó. Isso que pegou lá, né? E aqui fica uma carga negativa, né? Ó. Vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B, tá? E aqui é o nosso ponto que eu vou analisar. Carga negativa, campo de aproximação. Deixa eu colocar a régua aqui, ó. Aproximação. Ó. Esse é o nosso QB. É o campo gerado por B, tá? Que ele ficou negativo porque ele considerou aqui. Você tem que fazer um joguinho de sinal, tá? E lá em cima, ficou uma carga positiva. Ó, carga positiva, campo de aproximação, ó, de afastamento, né? Perdão. Aí você vem aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? E aí você tem um E resultante, ó. Aqui está o resultante, para baixo, ó. Tá vendo? Ó. Que aí tem como correta a alternativa B. Tá? Esse é o resultante, tá? Ok? Aqui é o campo gerado pelo A. Ó. Aqui é o EA, ó. Afastamento. E aqui é o EB, aproximação. E aqui nós temos a resultante delas, ó. Foi o que ele pediu para a gente analisar. Tá? Alternativa B. Joinha? Turma, encerramos, tá? Então eu queria gravar essa aula para vocês sobre campo elétrico, treinar um pouco mais. E aí eu já estou trabalhando na aula de potencial e na apostila 4, para entregar para vocês semana que vem, meio da semana. Falou? Gente, um abraço, até mais.